oportunidade que Ele me concede de eu poder estar aqui hoje nessa tarde para pregar a palavra de Deus. Eu queria orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesse momento, meu Deus, de oração, aonde eu me encontro diante da Tua presença, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, venha abençoar, meu Pai, a cada um de nós que estamos aqui hoje, nessa tarde. Meu Deus, venha derramar do Teu poder, venha derramar, meu Deus, da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder. Meu Deus, que nessa tarde possa haver a manifestação do Teu poder. Meu Deus, que nessa tarde a enfermidade possa ser repreendida. Que nessa tarde, meu Pai, o Senhor possa operar maravilha. Vai operando maravilha. Vai derramando agora do Teu poder. Vai derramando agora, meu Pai, da Tua graça. Venha falar conosco através da Tua palavra. Fala, meu Deus, conosco através da Tua santa e maravilhosa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, vai repreendendo nessa tarde toda obra do mal, toda obra, meu Pai, ao contrário. Vai colocando por terra nessa tarde todos os demônios. Vai colocando nessa tarde, meu Pai, por terra todas as barreiras, todos os impedimentos, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, venha, meu Deus, nessa tarde, meu Deus, confirmar a bênção e confirmar a vitória em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu queria nesse momento, nessa hora, ler aqui uma mensagem da palavra de Deus para você, no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 21, Apocalipse, o livro da revelação, capítulo 21 e o versículo 8, que diz assim a palavra de Deus: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Glória a Jesus. Você ouviu aqui essa mensagem? A palavra de Deus aqui está falando para mim, está falando para você nessa tarde. Aqui está falando sobre a segunda morte. Que segunda morte é essa? Olha, após a morte, segue-se ao juízo. O homem, ele precisa entender uma coisa, que ele, glória a Jesus, não é mortal. Ele não é, glória a Jesus, um ser que a qual ele vai durar eternamente. Nós viemos do pó e ao pó um dia nós tornaremos. Nós somos pó e ao pó um dia nós tornaremos. Eu quero dizer para você nessa tarde que Jesus, ele é o caminho, que Jesus, ele é a verdade e ele é a vida. Não existe outro caminho, não existe outro Deus pela qual nós deva adorar e nós deva se prostrar diante dele e nós deva adorar. Somente Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Somente ele, e através dele é que nós podemos ser salvos. Mas para que o homem venha ser salvo, ele tem que se arrepender dos seus pecados. Ele tem que se humilhar perante Deus. Não é se humilhar perante mim, não é se humilhar perante os irmãos que estão aqui, não. É se humilhar perante Deus. Porque o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele criou os céus, Deus, ele criou a terra, Deus, ele criou o mar, mas ele também criou o ser humano. E ele criou o homem para quê? Para que o homem viesse adorar. Deus só quer uma coisa de você, meu irmão. Deus não quer o seu ouro. Deus não quer saber se você é rico. Deus não quer saber se você é pobre. Deus não quer saber se você tem, se você não tem. Deus, ele quer de você a humilhação. E ele quer de você a reverência. Mas só que o homem, ele tem se distanciado de Deus. Mas só que o homem, ele tem procurado mais e mais se aprofundar no pecado. Deus, ele ama
o pecador, mas ele aborrece o pecado. Deus, ele ama o ladrão, ama, mas ele só não ama é o que o ladrão faz. Deus, ele ama o macumbeiro, ama, mas ele só não ama é o que ele faz. Deus, ele ama, glória a Jesus, a todos. Ele não faz acepção de pessoa, mas ele é um Deus que ele não compactua com o pecado. E o que é o pecado, irmão? É aquilo que afasta o homem de Deus. Porque quando Adão ele pecou contra Deus, a Bíblia fala que foram abertos os olhos espirituais dele para que ele possa entender o que é o certo e o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal. E o que é que tem levado hoje muitas pessoas, muitas vezes, se afastar de Deus? É o pecado. Porque a palavra de Deus, ela fala, lá em Isaías, ela diz que o que impede de Deus nos abençoar é os nossos pecados. Faz uma grande barreira entre nós e Deus. Glória a Jesus. Aqui, ó, está falando aqui a palavra, no versículo 8 do capítulo 21, a Bíblia está dizendo aqui: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, nós não podemos adorar outro Deus. Temos que adorar só Jesus de Nazaré. Tem pessoas que se prostram diante de uma imagem de escultura e adora. Está errado. Por quê? Porque nós devemos adorar só um Deus. Você não pode ver Deus com os seus olhos carnais. Você não pode pegar nele. Você, glória a Jesus, não é, glória a Jesus, como é que se diz? Você não leva Deus em seus braços, que nem muitas pessoas aí faz. Pega um pedaço de gesso, pega um pedaço lá de madeira e carrega. Mas o próprio Deus é Ele que te guia. O próprio Deus é Ele que te conduz. É Ele, glória a Jesus, que salva. É Ele que cura e é Ele que liberta. Nós temos que adorar só um Deus, Criador dos céus e da terra. E as pessoas hoje, ela faz, glória a Jesus, uma interpretação, glória a Jesus, muito errada acerca de adorar a Deus. Por quê? Porque as pessoas, elas muitas vezes, elas se prostram diante de uma imagem de escultura, pensando que aquela imagem ela vai dar a sua cura, pensando que aquela imagem ela vai lhe abençoar. Eu quero dizer para você que eu não estou aqui pregando religião, eu não estou aqui pregando placa de igreja, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Aleluia. Lá no Salmo 115, você pode ler aqui, ó. Eu vou ler aqui para você, que vai falar a respeito da idolatria, que nós não devemos adorar imagem de escultura. Nós não devemos se prostrar diante das imagens. Olha o que é que diz aqui o Salmo 115, ó. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por amor da tua benignidade, porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu, e faz tudo o que lhe apraz. Mas os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpa. Tem nariz, mas não cheira. Glória a Jesus. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda, nem só algum sai da sua garganta. Você já viu, glória a Jesus, uma imagem de escultura falar, ela andar, ela se locomover? Ela não faz isso. Você vê, irmão, que desde o tempo do Antigo Testamento, o povo de Israel, eles adoraram lá o bezerro de ouro. A Bíblia fala que eles fizeram ali um bezerro de ouro e eles se prostraram diante daquele bezerro de ouro. A Bíblia fala também que Nabucodonosor, ele fez uma estátua muito grande. E ali, glória a Jesus, existia naquela época 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas naquele dia, ele baixou um decreto: aquele que não se prostrar diante da imagem de escultura que eu fizer, eu vou lançar na fornalha de fogo. E os jovens, eles não cederam, glória a Jesus, ao convite do rei, porque Nabucodonosor, irmão, ele fez aquela estátua para que as pessoas se prostrassem diante da estátua.
Mas só que Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles sabiam no Deus que ele cria, eles sabiam no Deus que a qual eles estavam servindo. Eu não estou aqui pregando, glória a Jesus, um Deus morto. Eu não estou aqui pregando, glória a Jesus, um Deus que a qual ele morreu e ele glória a Jesus, está vivo. Ele está vivo para te dar a tua vitória. Glória a Jesus. Somente Jesus ele pode salvar, irmão. Somente Jesus ele pode libertar das drogas, libertar dos vícios, libertar de tudo aquilo que aprisiona, que escraviza a vida do ser humano. Você vê aí, irmão, quantas pessoas que tem, glória a Jesus, sendo martirizada pelo inimigo. A Bíblia fala que o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Jesus ele morreu na cruz do Calvário, foi por amor a mim, por amor a você. Ele entregou a sua própria vida para que eu, para que você, para que nós viéssemos ser salvos. Ele morreu na cruz e ele não está mais pregado na cruz. O diabo não tem medo da cruz. O diabo não tem medo, glória a Jesus, da cruz, não. Você pode mostrar uma cruz para um demônio, ele não tem medo. O diabo tem medo daquele que estava na cruz. Quem é, irmão? É Jesus de Nazaré. Porque ele ressuscitou. Ele não está mais no sepulcro. Ele, glória a Jesus, disse que ressuscitaria e ele está vivo, assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Assim como foi no dia de Noé, que o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Você vê que no tempo de Noé pregava a palavra no passado e o povo não dava crédito. Você vê que no tempo de Ló existia uma cidade, era a cidade de Sodoma e Gomorra. Aquela cidade que existia no tempo de Sodoma e Gomorra, lá naquele tempo, aquela cidade estava entregue à idolatria. Aquela cidade estava entregue, glória a Jesus, ao pecado. Lá havia o pecado da lascívia, lá havia a mentira, lá havia o lesbianismo, lá havia o homossexualismo. Toda a esculhambação que tem hoje havia naquela cidade. Glória a Jesus. Deus ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus não criou dois Adão. Deus criou o homem e a mulher. E quem é que quer mudar a natureza de Deus? É o próprio homem aqui na terra. Deus ele não criou dois Adão não, irmão. Deus ele criou Adão e Eva. E ele pôs no jardim e ele disse: ambos serão uma só carne. Glória a Jesus. E quem é que muda a natureza? Quem é que quer mudar a natureza de Deus? É o homem. Glória a Jesus. Mas se você destruir a natureza de Deus, a Bíblia fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Se você destruir o corpo, ou seja, o santuário de Deus que é você, Deus ele vai destruir você, meu amigo. Porque se você nasce homem, você tem que ser homem. Se você nasce, glória a Jesus, uma mulher, você tem que ser mulher, irmão. É a palavra de Deus que diz. Eu não estou indo contra a religião. Eu não estou indo contra ninguém. Eu estou indo, glória a Jesus, falando o que é a verdade, que é a palavra. E é a palavra de Deus que diz. Se você que está aqui hoje nessa tarde, se você se arrepender dos seus pecados, se você confessar Jesus como Salvador, você será salvo. Nós não somos salvos não é porque às vezes a pessoa diz assim: eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada errado. Glória a Jesus, eu vou ser salvo. Nós somos salvos pelo crer, pela fé em Jesus. Você vê que quando Jesus ele estava na cruz lá, pregado, você vê que Jesus, ele, glória a Jesus, estava dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. A Bíblia fala que as pessoas passavam e diziam: se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, salva tu e a nós. Jesus tinha poder e tem. Ele tinha poder para descer da cruz. Ele tinha poder só com assopro. Ele destruir todos aqueles homens. Mas ele não fez isso. Ele morreu por amor a você. Ele entregou a sua própria vida. Mas ele quer que você hoje se arrependa dos seus pecados. Ele quer que você se volte para ele. Ele quer que você abandone o pecado, abandone a mentira, abandone o roubo, abandone o adultério, abandone, glória a Jesus, tudo aquilo que desagrada a Deus. Deus ele ama o pecador, irmão. Deus ele ama a todos, ele não faz exceção de pessoas. Glória a Deus. Quantas pessoas que estão precisando ouvir essa palavra,
Quantas pessoas que estão no hospital nessa hora. Se eu entrar dentro do hospital para me pregar a palavra de Deus, não precisa nem eu perguntar às pessoas se elas querem ouvir. Não precisa nem eu insistir para com as pessoas. O ser humano só se lembra de Deus quando ele está num momento mais difícil da sua vida. A mensagem que eu li hoje aqui nessa tarde, ela está falando a respeito que nós não devemos adorar outros deuses. Mas quanto aos tímidos, aos abomináveis, aos incrédulos, quanto àqueles que praticam e amam e cometem a mentira, a sua parte será no lago de fogo. Você pensa que o inferno não existe, mas existe sim. A Bíblia fala que haverá, glória a Jesus, um julgamento. Você pode escapar do juízo aqui da terra, você pode escapar do tribunal aqui da terra, mas do tribunal de Cristo você não vai escapar. Todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo um dia, para sermos julgados segundo as nossas obras. Glória a Jesus. Nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos. Após a morte segue-se ao juízo. Não adianta rezar, não adianta acender vela de 7º dia, de 8º dia, de 10º dia, porque você tem que se decidir em vida. Você tem que aceitar Jesus enquanto você tem vida, não é depois que morre não. Glória a Deus. Depois que morre, segue seu juízo. Morreu, glória a Jesus, a matéria vai para a sepultura, para o pó. E o espírito? O espírito vai aguardar o julgamento, porque a palavra de Deus, ela fala, meus irmãos, que aquela parábola lá do rico e do Lázaro. Você vê aquela parábola lá que quando Lázaro, ele morre, Lázaro, ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas só que o rico, ele é sepultado e ele fica no Hades. O Hades quer dizer o inferno. As pessoas dizem que o inferno é aqui na terra, mas o inferno que a Bíblia diz é muito mais pior do que a gente pensa, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Glória a Jesus. Existe vida após a morte, sim, meu irmão, mas a vida após a morte, que a palavra de Deus ela diz, é uma eternidade com Deus. Você quer ser queimado a eternidade no lago de fogo, aonde, porque nem o diabo quer ir para o inferno, nem Satanás quer ir para o inferno. Você vê aquela passagem lá, quando Jesus ele expulsa os demônios que estão na vida daquele homem, que vive no sepulcro, no cemitério. Aí os demônios dizem assim, os demônios falam assim: não mande nós para o inferno, mande nós entrar naqueles porcos que estão ali. Você vê que nem o próprio diabo quer ir para o inferno. O inferno não foi feito para o homem, mas o homem próprio se lança lá, por causa da sua desobediência. Deus, irmão, Deus ele é amor, e o amor dele foi tão grande, foi tão imenso, que ele enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aceite Jesus. Aceite Jesus enquanto você tem vida, porque após a morte segue-se ao juízo. Religião não salva, igreja não salva. Glória a Jesus. Você pode até dizer assim: eu nasci católico e vou morrer católico. Eu não estou aqui pregando religião, eu não estou aqui pregando placa de igreja. Só há um intercessor entre Deus e os homens, só Jesus. Somente Ele é que pode salvar, somente Ele é que pode libertar. Libertar da droga, libertar da cachaça, libertar do cigarro, libertar da prostituição, libertar de tudo aquilo que aprisiona, que escraviza a vida do ser humano. Glória a Jesus. Essa é a palavra que eu trago hoje para você. Essa é a palavra de salvação que eu trago hoje para nós, que nós se arrependa. Assim como João Batista, ele pregava no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem era o reino dos céus? Era Jesus. Jesus, aleluia, ele era o reino dos céus e ainda é, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e nem mudará. Só Jesus ele pode te salvar. Só Jesus ele pode te libertar. Libertar dos vícios, libertar das drogas, libertar de tudo aquilo que aprisiona, que escraviza a vida do homem. Eu não estou aqui para fazer a minha própria vontade. Eu não estou aqui para agradar, irmão, ao A, ao B, ao C,
eu estou aqui para agradar a Deus. Que você possa, glória a Jesus, buscar a Deus enquanto você, glória a Jesus, tem vida. Porque às vezes a pessoa diz assim: não, eu só vou para a igreja, eu só vou buscar a Deus amanhã. O dia de amanhã não pertence a nós. O dia de amanhã pertence a Deus. Glória a Deus. Hoje você está aqui, amanhã você não sabe. A Bíblia fala, lá nas cartas do apóstolo Tiago, a Bíblia fala que a nossa vida, ela é comparada que nem um vapor. Nós viemos do pó e ao pó, um dia nós tornaremos. Que Deus abençoe a todos nessa tarde maravilhosa, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus, você que está aqui, ó, sentado aqui nesse banco, glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos nessa tarde, em nome de Jesus. Eu vou colocar aqui um louvor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Olha, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Vá lá, ouvir a palavra de Deus, e Deus ele vai abençoar a tua vida, em nome de Jesus.